7 curiosidades da Bíblia que você não conhecia. A vida, muitas vezes, nos aprisiona em ciclos de repetição, onde a novidade parece uma miragem distante. Mergulhamos em rotinas que nos cegam para a beleza do que está escondido à vista, para os detalhes que, se notados, poderiam ressignificar nossa caminhada. É um paradoxo humano. Buscamos o novo, o surpreendente, mas raramente nos permitimos olhar com frescor para o que já nos é familiar, para as histórias que pensamos conhecer de cor. A Bíblia, um dos livros mais lidos e influentes da história, é o exemplo supremo desse paradoxo. Ela está em toda parte, mas sua profundidade, sua alma oculta, raramente é tocada. O que aconteceria se nos dessemos a chance de redescobrir esses textos, não como um dogma, mas como um mapa para o coração humano, revelando 7 curiosidades que você, talvez, nunca tenha notado? A primeira surpresa reside em uma ausência, o fruto proibido. Em nossa imaginação coletiva, ele é a maçã, suculenta e sedutora, símbolo da tentação. Contudo, Gênesis jamais nomeia a fruta. Simplesmente a chama de fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A maçã é uma invenção, uma convenção cultural que preencheu um vazio narrativo. Essa lacuna, porém, nos convida a uma reflexão profunda. Quantas vezes na vida preenchemos as lacunas com nossas próprias suposições, nossas próprias maçãs, sem nos darmos ao trabalho de buscar a verdade original? Projetamos medos, desejos e preconceitos sobre o desconhecido, transformando a realidade em uma caricatura de nossas próprias expectativas. A história da não-maçã nos ensina que a verdade, muitas vezes, é mais sutil, mais nuançada e mais complexa do que nossas simplificações apressadas. Ela nos desafia a olhar para além do que nos foi contado, a buscar a essência do que realmente é. E, se a primeira curiosidade é sobre uma ausência, a segunda nos fala sobre uma presença que é, na verdade, um equívoco. Muitos se referem ao vilão maior da narrativa bíblica como Lúcifer, o anjo caído. O nome, no entanto, aparece apenas uma vez no Velho Testamento, em Isaías 14:12. Em seu contexto original, refere-se ao rei da Babilônia, uma figura terrena e orgulhosa que caíra do seu poder. A associação com o diabo veio de interpretações posteriores, em uma rica tapeçaria de lendas e mitos que se sobrepôs ao texto. Isso nos leva a uma questão existencial. Quão poderosas são as histórias se contamos a nós mesmos e aos outros? Como as narrativas, mesmo as errôneas, moldam a nossa compreensão do bem e do mal, da luz e das trevas. Nossa busca por uma figura definitiva do mal, por um vilão com um nome e uma história, reflete uma necessidade humana de simplificar a complexidade. A realidade, contudo, nos mostra que o mal raramente tem um nome único. Ele se manifesta em incontáveis formas e em nossas próprias escolhas diárias. Continuando a jornada, encontramos o gigante. O desafio de Davi e Golias é uma metáfora temporal para a superação do impossível. Mas quão grande era, de fato, Golias? A tradução mais comum, baseada no texto massorético hebraico, afirma que ele media cerca de 2,90 metros. No entanto, manuscritos mais antigos, como os encontrados no Mar Morto e a tradução da Septuaginta, indicam que a sua altura era bem mais modesta, cerca de 2,06 metros. Essa variação, para além do debate acadêmico, nos convida a pensar na forma como contamos nossas próprias histórias. Para tornarmos nossas superações mais heroicas, tendemos a exagerar o tamanho do obstáculo. A grandiosidade de Golias, em nossa memória, não está apenas em sua altura, mas na nossa percepção do que ele representava. Essa curiosidade nos ensina que o tamanho de nossos desafios não é tão importante quanto a coragem que usamos para enfrentá-los, e que a verdadeira vitória reside na fé, não no poder do adversário.
A quarta curiosidade se esconde em uma pergunta simples: o que aconteceu com a Arca da Aliança? Muitos filmes e lendas nos levam a crer que ela está em algum lugar escondido, esperando para ser encontrada. A Bíblia, no entanto, é silenciosa sobre o seu destino final após a destruição de Jerusalém em 586 a.C. O último registro dela nos textos sagrados é em Jeremias 3:16, onde se profetiza um tempo futuro em que ela não será mais mencionada ou procurada, pois Deus seria a verdadeira Arca da Aliança para o povo. A ausência da arca nos textos, paradoxalmente, torna-se uma lição profunda sobre desapego e transcendência. A arca era um objeto, um símbolo físico da presença de Deus. Sua desaparição sugere que a fé não deve residir em objetos ou lugares, mas no próprio coração e na alma. Busca por artefatos, por relíquias tangíveis, muitas vezes nos distrai da jornada interior, da conexão direta com o que é eterno e não físico. A quinta curiosidade nos leva a uma figura inusitada: Jael, a heroína de Juízes 4. Cansados da opressão de Jabim, rei de Canaã, os israelitas são libertados por Débora e Baraque. O general cananeu, Sísera, foge e se abriga na tenda de Jael, uma mulher de uma tribo aliada. Jael acolhe com leite e uma promessa de refúgio. Contudo, enquanto ele dorme, ela o mata com uma estaca de tenda. O ato, narrado no Cântico de Débora, é louvado como um feito heróico. Essa história choca nossa sensibilidade moderna, que valoriza a hospitalidade e a justiça. Ela nos força a confrontar a moralidade em contextos de guerra e sobrevivência. Ela não é apenas sobre heroísmo, mas sobre as escolhas difíceis que as pessoas são forçadas a fazer, e como a história pode celebrar atos que, em outras circunstâncias, seriam vistos como traiçoeiros. O que essa narrativa nos conta sobre a complexidade da moralidade e a ausência de respostas fáceis no labirinto da vida? A sexta curiosidade nos leva a uma cena famosa, a travessia do Mar Vermelho. Na nossa imaginação, Moisés ergue os braços e as águas se separam de forma instantânea. No entanto, o texto original em Êxodo 14:21 nos oferece um detalhe diferente. Ele diz que o Senhor fez o mar retroceder por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, transformando o mar em terra seca. O milagre, portanto, não foi um evento instantâneo e dramático, mas um processo gradual que durou a noite inteira. Essa é uma lição poderosa para um mundo que busca gratificação instantânea. Muitas das maiores transformações em nossas vidas não acontecem em um piscar de olhos. Elas são resultado de uma paciência persistente, de um trabalho que se desenrola silenciosamente na escuridão, com a ajuda de uma força maior que se manifesta de maneiras que nem sempre são espetaculares. O que a fé nos ensina sobre esperar? Sobre confiar que o vento da mudança está soprando, mesmo quando não conseguimos ver o chão se formando sob nossos pés. Por fim, a sétima curiosidade nos fala sobre um homem esquecido no tempo, o profeta que ungiu o rei Jeú. Em 2 Reis 9:3, um dos discípulos de Eliseu é enviado para ungir Jeú, que seria o futuro rei de Israel. O texto descreve apenas como um dos filhos dos profetas, sem lhe dar um nome. Ele entra, realiza sua missão e desaparece na história, para nunca mais ser mencionado. Essa figura anônima, sem identidade, é um lembrete profundo de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu nome, mas na sua missão. Quantos de nós anseiam por reconhecimento, por fama, por um lugar na história, sem perceber que o impacto real muitas vezes reside nos atos silenciosos e anônimos? Que a maior recompensa pode não ser a fama, mas o cumprimento do nosso propósito, independente de quem veja ou lembre. A história desse profeta sem nome nos lembra que, no grande drama da vida, somos todos peças essenciais, mesmo que nosso nome jamais seja dito em voz alta. Essas curiosidades são mais do que meros detalhes históricos.
Elas são espelhos que refletem a condição humana, convidando-nos a uma jornada de autodescoberta. Elas nos mostram que a vida e as histórias que definem são mais complexas e ricas do que imaginamos. Se você se sentiu provocado a olhar com mais profundidade para o que já conhece, se esta leitura despertou em você um novo desejo por conhecimento, a jornada apenas começou. Compartilhe este texto com quem você acha que também valorizaria essa reflexão. Inscreva-se no canal para continuar essa exploração juntos. Sua busca por algo mais está apenas começando e estamos aqui para acompanhá-lo nela.